Olá, meu querido aluno. Agora eu tenho uma dica que vai valer ouro para você. Qual é essa dica? Nas aulas anteriores, 2 aulas atrás, eu falei para você estudar palavra por palavra, praticar a leitura, memorizar vocabulário. E ó, chicote estralar. Lembrou dessa aula? Pô, lembrei, Adolfo. O que eu faço agora? Agora é uma parte que, sem isso, você não vai conseguir a tranquilidade de adquirir mais vocabulário. E o que é isso? O que dica é essa? A dica é: leia o seu Novo Testamento inteiro. Você pega o seu Novo Testamento grego, seja qual for, seja ele interlinear, seja ele o testamento grego que você tiver impresso. Leia ele muito, muito. Mas professor, eu não entendo nada. Leia. Você pega assim, você fala assim, não, nesse 1 ano do curso aqui do Adolfo, com Adolfo, eu vou ler o Novo Testamento inteiro. Então você vai ler 2 capítulos por dia, né? 2 capítulos por dia, 2 capítulos por dia, 1 capítulo por dia, mas você leia. Opa, você está fazendo a lição da escola bíblica, seja dominical, seja sabatina, seja quinta, sei lá, não importa o dia, como é chamada a escola bíblica na sua igreja. Mas você está lendo, viu um texto lá do Novo Testamento, puxa ele no texto grego. Opa, mencionou 2 Pedro 2, verso 20. Deixa eu dar uma olhada como é que está o texto grego aqui. Mencionou Mateus 5, verso 16. Abre lá Mateus 5, verso 16. Apocalipse 23, não tem Apocalipse 23, mas Apocalipse 22, verso 19. Leia Apocalipse 22, verso 19. Faz um joguinho de palavra, vê o que você entende do versículo bíblico, né? Faça isso, por favor, porque você precisa de intimidade com o texto. Não me adianta nada eu te ensinar gramática, nominativo, acusativo, não adianta nada você saber isso. Se você não tem intimidade com o texto, se você não consegue olhar para o texto e simplesmente curtir o cara, curtir o texto, ler, né? Abordar, entendeu? Uma coisa legal é copiar. Copie o Novo Testamento, copie a sentença que você está estudando, copie o versículo bíblico. Tenta até memorizar. E ó, chicote estrala e você fala, meu professor, isso é um troço muito demorado. Eu não estou falando para você fazer 3 capítulos da Bíblia, 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu estou pedindo para você fazer talvez 1 versículo bíblico por dia, 2. Talvez o seu tempo lhe permita 1 capítulo inteiro por escrito. Às vezes você vai escrever o mesmo versículo bíblico 3 vezes, aí fica a teu critério. É você que vai encaixar isso no seu dia a dia. Entendeu? No seu dia a dia. Opa, hoje eu vou aprender a ler bem. Hoje eu vou aprender a ler bem João 1, verso 1. Amanhã eu leio bem João 1, verso 2. Amanhã, depois de amanhã, eu leio bem e assim por diante. Quando você menos imaginar, você está lendo todo o Novo Testamento bem. Por quê? Porque você praticou, você está lendo. Leia em voz alta. Cara, isso é essencial. Leia devagar em voz alta, com o tempo você ganha velocidade, né? Você ganha velocidade. Perfeito? Então, essa é uma coisa que eu peço para você. Não é uma coisa que eu vou exigir sempre de você. Eu não posso exigir isso porque é uma coisa que você tem que ter em mente, tá? E você vai ganhar afluência com isso. Afluência na leitura, afluência no desenvolvimento do texto. Porque existe aquela coisa chamada intimidade com o texto. Sabe quando você já leu 3, 4 vezes o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, ou o livro que for da Bíblia, e quando você pega para ler de novo, ele está muito mais fácil de entender. Você começa a achar ouro, achar coisas que você não tinha visto nas leituras anteriores. Por quê? Porque as leituras anteriores te prepararam para começar a ver aquilo. Você começa a entrar na ideia do autor. Você começa a entender as nuances narrativas, como ele usa as palavras. Uma coisa que poucos professores de grego falam para os seus alunos iniciantes é: cada autor ele utiliza a palavra grega de um jeito. Então, por exemplo, o uso do Kai em Mateus é um pouco diferente do uso do Kai em Paulo. Mas é Kai, mas significa mas esse também, o Kai, a palavra Kai, ela vai ter construções diferentes no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João e nas cartas paulinas.
Entende? Mas quando é que você percebe isso? Quando você conhece o autor. Se você não conhece o autor, você não consegue ver. Né? Você vai começar a perceber que o autor ele faz existem jogos de palavras. Isso, quando você começa a aprofundar mais o estudo do texto, meu amigo, o negócio é brabo, mas por hora você precisa ler o texto, precisa compreender parte do texto. Um erro também que muitos fazem é: eu não vou ler o Novo Testamento porque eu não entendo o que está escrito. Cara, leia sem entender. Leia sem entender, mas vai absorvendo. Como eu disse, com o passar do tempo, você entende inicialmente lá 10% do texto. É pouco. Mas ao ler, ao memorizar palavras, ao fazer exercício de tradução, ao fazer começar a fazer exegese, começar a expor o seu pouco conhecimento, esse conhecimento vai se somando, e uma hora você bate no texto, uma hora, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 meses, você bate no texto e você entende tudo que está no texto, ou 90%. E aí você fala: mano, agora o chicote vai comer. Agora. E aí, mano, começa a estralar. Então, você tem que... Quando é que você vai conseguir fazer isso? Fazendo isso agora. Lendo com pouco conhecimento. Mas esse ler pouco, você pensa que não está aprendendo, mas você está pegando narrativa, você está pegando desenvolvimento na leitura, você está pegando muita coisa que você não pega de outra forma. E o que eu preciso fazer para tudo isso? Simplesmente ler o texto, simplesmente curtir o texto, simplesmente escrever o texto ou parte do texto, entender. E com o interlinear, cara, é muito prazeroso fazer isso. Para quem está iniciando o estudo é prazeroso. Eu particularmente hoje, para eu fazer uma leitura do texto grego, prazerosa, só para mim, para minha pesquisa pessoal, eu não consigo utilizar o interlinear. Você fala: nossa, doutor, por quê? Porque as palavras em português atrapalham a minha leitura. Você fala: ô, louco, é. Mas sabe o que eu fazia no começo? Usava o interlinear, minha muletinha. Hoje, essa muleta já me atrapalha. É claro que quando alguém me pergunta uma coisa numa live, ou eu preciso gravar o vídeo, eu quero gravar o vídeo com mais velocidade, o que eu faço? Eu pego o interlinear, abro ele, vejo o que ele está dizendo, vejo as possibilidades de tradução, olho no dicionário. Eu sempre olho no dicionário, cara, uma coisa que eu não esqueço. Eu sempre olho no dicionário português para ver se há possibilidade dessa tradução, dessa nuance. E ó, mano, chicote estrala e nego chora, meu, entendeu? Mas hoje, para uma leitura bíblica prazerosa, eu não faço isso. Eu não uso interlinear. Eu uso para uma pesquisa mais rápida. E eu espero que um dia você chegue, e você vai chegar. Eu espero no dia que você chegar lá, que o interlinear estiver atrapalhando a sua leitura, você vai chegar para mim e falar assim: professor Adolfo, você tinha razão. Você tinha razão. E é assim. Não tem segredo. Então, memorizando palavras, lendo a Bíblia todos os dias em grego, fazendo análises, cópias, transcrições e por aí vai, você vai ganhar uma experiência que é sensacional. Só que assim, é um pouquinho cada dia. É um pouquinho cada dia. Lendo constantemente, chicoteando, correndo, sem dó. Né? Pode parecer estranho o jeito que eu falo, mas é exatamente isso. Né? Porque qual que é o problema de muitos professores de grego? Eles se preocupam meramente com a gramática. Eles se preocupam em te ensinar a gramática. E isso eu vou fazer. Mas eu acho que tem coisas que tem que ser colocada na frente da gramática. Tem que ser colocada na frente da gramática. Então, faça isso. Leia, leia, leia. Copie, transcreva, leia. Memorize, né? Pesquise. Faça isso, por favor. Se você fazer isso, meu amigo, você já matou 30% do seu estudo. Talvez antes de você aprender, hoje eu só tenho meia hora para estudar, eu vou ler a gramática. Em vez de você ler a gramática, leia o texto grego. Leia 20 minutos de texto grego e 10 minutos de gramática. Leia 20 minutos de texto grego, 5 minutos de memorização e 5 minutos de gramática. Sabe?
eu não perco muito tempo com a questão gramatical. Você fala, nossa, professor, um professor de grego não perde tempo com gramática? Exatamente, porque a gramática é uma parte do estudo da língua grega. Ela não é a língua grega. Sacou? Entenda isso. A gramática é uma parte do estudo da língua grega. Ela não é a língua grega. O que é a língua grega? Isso aqui é a língua grega. O grego koiné, claro, o grego que nós estamos estudando. Se a gente for estudar a língua grega como um todo, você tem o grego clássico, você vai ter a Septuaginta, você vai ter os pais da igreja, os apócrifos e por aí vai. Mas no caso nosso aqui, a língua grega é isso aqui, ó. É isso aqui a língua grega. Então estude isso aqui. Use a gramática como uma ferramenta para entender isso aqui, mas não a gramática como um fim em si mesmo. Ah, não, eu vou pegar a gramática aqui do John H. Dobson, vou só estudar a gramática do John H. Dobson, ou vou só pegar a gramática do Pedro Apolinário, ou a gramática do Antônio Freire, vou estudar ela e acha que sabe grego, não é? Aí talvez eu pause o vídeo aqui, a explicação agora, e aí você me pergunta, mas professor, então por que os caras, quando gravam vídeos, quando vão dar aulas, quando vão dar explicações, os caras começam a pegar termos gramaticais um atrás do outro? É porque isso é importante. Isso é importante. E o problema é que eles aprenderam desse jeito. Eles estudaram desse jeito. E aí quando eles apresentam daquele jeito, de uma maneira que só quem estuda entende. Porque quem não estuda... Entende? Não entende? O cara olha e fala, pô, mano, você sabe bastante. Eu não entendi nada do que você disse. Não entendi nada. Então, eu acho que é um problema de quem se prende muito ao estudo da língua grega. Outra coisa, às vezes, por exemplo, você vai pegar um termo grego, uma palavra, um versículo bíblico, você vai ler. Você vai ver, na tradução do grego é daquele jeito, perfeito. Só que, se você não tem o conhecimento histórico, cultural da época, não te ajuda em nada. Não te ajuda em nada a conhecer o grego. Você vai interpretar o texto completamente errado, mas você estudou no grego, você analisou a palavra no grego, você fez tudo que era possível. Mas, se você ignorar todos os outros fatores, então, como é que eu posso falar para você? É isso. Entendeu? Não tem outra maneira. E aí, quando você chegar naquele nível de olhar para o texto e se preocupar com a gramática, com a sintaxe e tal, você vai estar bem amparado pelo conhecimento da língua, pelo desenvolvimento do autor. Né? E como cada autor utiliza as palavras. Você vai ter palavras que só Paulo utiliza. Tagma é uma delas. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 21, 22 e 23, você vai ter uma palavrinha chamada tagma. Ela só aparece naquele versículo bíblico. Entende? E aí, mano, adiantou você estudar todas as declinações de tagma se tagma só aparece uma vez no Novo Testamento? E para estudar tagma você tem que usar dicionário de grego clássico, dicionários da Septuaginta, dicionário do grego de maneira geral, olhar para o contexto e explicar. Porque não adianta nada você falar, porque tagma está no nominativo, isso, não adianta. Não adianta. Tagma apareceu uma vez só. Tagma, qual que é o significado de tagma? Ordem hierárquica. Você procura no domínio semântico, tagma está como ordem no sentido hierárquico, não no sentido temporal, não no sentido cronológico. Entendeu? Mas como é que eu sei disso? É porque eu só estudei gramática? Gramaticalmente ela significa tagma, significa ordem. Mas que tipo de ordem? Vamos ver como que tagma era aplicado. Então, existem muitos fatores. E não só a questão gramatical. Entende? E não só a questão gramatical. Eu gosto de gramática, eu acho interessante gramática, mas ela é uma ferramenta. A aula que vem eu já explico para vocês.